se a gente considerar os meios de comunicação daquela época e o grau de conhecimento que a população tinha dos fatos que aconteciam no país, nós vamos perceber que quem participou ativamente desse caminho do Brasil até o 7 de setembro foi a aristocracia brasileira. O povo brasileiro não tinha ainda esse sentimento de nacionalidade, esse sentimento de ansiar pela independência, querer ser um país livre, independente, capaz de aparecer no cenário mundial como um país até que teria um futuro excepcional. O Brasil ficou independente sem que a sua população tivesse plena consciência do que isso significava. Então, naquele momento, realmente, nós podemos considerar que começou a surgir a nacionalidade brasileira. O Brasil foi percebendo que ele tinha condições de caminhar com as próprias pernas. O 7 de setembro é um marco, né? Exatamente por ser considerada a data da independência. Mas se é um nós processo formos histórico, procurar claro. isso, e se nós formos procurar na história, levou algum tempo para que se consolidasse essa independência. Levou pelo menos uns 20 anos para que nós conseguíssemos nos livrar das ameaças a essa independência. Inclusive tropas do exército português que estavam no Brasil e que se prontificaram a defender a posse da terra para Portugal. Mas o brasileiro foi firme, não aceitou. Dom Pedro I teve um valor muito grande nisso aí. E a partir daí, nós fomos consolidando essa nacionalidade de eu sou brasileiro, é a minha terra, eu tenho um hino, tenho uma bandeira e vou começar a me afirmar no mundo como um país independente e soberano. Isso é muito importante. E a gente percebe que o Brasil ele conseguiu rapidamente passar aos seus filhos essa sensação, né, de nacionalidade. Isso é muito importante na formação do Brasil. Uma figura marcante também nessa consolidação do Brasil no século XX, ainda no Império, foi Duque de Caxias, não, ministro? Sim, mas o Duque de Caxias já foi uma personalidade, a primeira personalidade bélica do Brasil, que se afirmou ao longo da guerra. Isso aconteceu em virtude das ambições dos nossos vizinhos. Sim. Nós começamos a enfrentar seguidas guerras e foram surgindo os heróis que até hoje são consagrados aí, principalmente nas organizações militares, né? Cada arma tem seu patrono. Caxias é o patrono do Exército, Osório é o patrono da Cavalaria, Sampaio é o patrono da Infantaria. Todos eles são oriundos da Guerra do Paraguai. Foi um feito histórico do Brasil, uma vez que o Solano Lopes era um líder para o Paraguai, com ideias de expansionistas, né? Queria fazer do Paraguai um país muito maior. E se o Brasil não tivesse realmente enfrentado o problema, não sei qual seria a organização territorial da América Latina hoje. Mas essa época foi uma época de afirmação da instituição militar no Brasil. Houve batalhões de voluntários da pátria, houve batalhões formados com voluntários do Rio Grande do Sul, que empregaram seus próprios cavalos, que era o grande meio de transporte, para criar uma cavalaria, para integrar o exército. Então foi uma mudança muito grande no exército brasileiro que aconteceu com o início da Guerra do Paraguai, em 1860. E nós já tínhamos essa percepção da necessidade de forças armadas organizadas para a estrutura do país. Então o Exército tem essa característica. Nós somos, talvez, quem mais zela pelos símbolos nacionais. Não são propriedade das Forças Armadas, não, são propriedades do povo brasileiro. Mas as Forças Armadas, por suas características, pelas solenidades que participa, ela é uma propagandista fiel dos símbolos da República. Tem essa identificação Não tem dúvida. E a gente, às vezes, já em algumas épocas, nós nos ressentimos pela falta de cultivo do respeito aos símbolos nacionais, né? Principalmente a bandeira nacional andou uma época aí relegada a um segundo plano inexplicável, e nós precisamos continuar zelando pelos símbolos nacionais. Eles são
um grande sustentáculo desse espírito de brasilidade. E o senhor considera que essa é uma marca do governo do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, resgatar esses símbolos nacionais? Eu acho que sem essa intenção explícita de resgatar, mas o fato de trazer os símbolos nacionais de novo para praticamente todas as solenidades que se comparecem, inaugurações que acontecem, sempre a solenidade começa com o canto do hino nacional. E uma coisa que a gente percebe, fica exteriorizada, é a maneira como as delegações esportivas do Brasil se comportam hoje em relação ao hino nacional. Os próprios times de futebol, que muitas vezes o camarada continuava se aquecendo no hino nacional, hoje a gente percebe que há uma consciência que foi até espontânea. E o 7 de setembro também é, de uma certa forma, essa questão da nação, da pátria, quer dizer, isso vem muito à tona no 7 de setembro, né, general? E também, eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu de alguns anos para cá, é a participação escolar no 7 de setembro, que também vai impregnando, né, desses valores, que são valores do patriotismo, que a gente nós não podemos relaxar quanto a isso. Isso é muito importante, né, para a formação do povo brasileiro, é muito importante esse respeito ao hino nacional, à bandeira. Então, eu acho que isso é muito importante e tem que continuar a ser cultivado. 2022, 200 anos de independência do Brasil. Quer dizer, o ano que vem, simbolismo aumenta mais ainda, não é? Já temos muita gente pensando nisso, sabe? Já temos alguns historiadores, alguns apaixonados por esse tipo de assunto, que já estão tratando de fazer dos 200 anos de independência uma festa histórica para o país. Merece, né? Nós temos que ter muito orgulho do nosso país. Nosso país é privilegiado, né, do ponto de vista de natureza, né, da própria população que abriga. As riquezas, né, que nós temos. As riquezas de que dispõe, né? A nossa formação ao longo do tempo. E nós temos que ter um orgulho muito grande de ser brasileiros. E a gente transmite isso, né? A gente percebe, por exemplo, os nossos imigrantes são totalmente integrados na população brasileira, né? Não são parcelas, não são excluídos, que ficam completamente excluídas do dia a dia da sociedade e não se sentem, em momento nenhum, partícipes das atividades do país. Aqui não. Aqui os imigrantes se integram totalmente e talvez seja um dos poucos lugares do mundo, até como você disse, eu já vivi em outros países. Sim, o senhor tem coisa... Já vivi no Paraguai, já vivi no Haiti, já vivi na França. Mas aqui a gente percebe que o estrangeiro... Uma integração muito maior. Com 2 semanas ele está integrado em Copacabana, senta no barzinho, pede chopp, não sei o quê. A gente tem uma capacidade de abrigar impressionante, né? O Brasil é um país que é pródigo em receber e passar esse sentimento de simpatia, de acolhimento, de ter o prazer de ter o país visitado e até de virem para cá e se juntarem aos brasileiros. Quebraram as nossas pernas. O Jornal da Cidade Online está sofrendo ataques escancarados. Velhas raposas da política, através da malfadada CPI, comandada por figuras nefastas, como Aziz, Renan e Randolph, quebraram nosso sigilo bancário. Nada irão encontrar. O TSE, por sua vez, determinou a desmonetização do JCO. Uma decisão sem fundamento, sem qualquer intimação e sem o devido processo legal. Precisamos da ajuda de todos os patriotas. Sua colaboração é importante para que a verdade prevaleça. Faça a sua doação ou faça a sua assinatura e tenha acesso ao conteúdo exclusivo da revista A Verdade. Clique no link na descrição deste vídeo.